Old Boy é um dos clássicos filmes de vingança da história do cinema, mas ao mesmo tempo, Old Boy também é um clássico exemplo do porquê remakes norte-americanos costumam ser desnecessários, e já que ambos os filmes completam respectivamente 20 anos do seu lançamento e 10 anos do seu lançamento, eu vou procurar entender por que a versão norte-americana erra na adaptação. Mas antes de falar dos filmes, existe o mangá, que foi criado pelo Garon Tsuchiya e pelo Nobuaki Minegishi, e que foi lançado entre os anos de 1996 e 1998. E eu, na época que saiu aqui no Brasil, eu não sei se foi a primeira edição, se foi uma reimpressão, mas eu comprei o primeiro volume, eu li, achei meio sem graça, mas aí quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu falei, não, peraí, deixa eu procurar, deixa eu ler tudo. Aí eu li, eu fiquei surpreso o quão grande é, são 79 capítulos mais um epílogo, e o quão maior essa história ela é também. Só que isso não necessariamente quer dizer que pelo fato dela ser maior, ela é boa. O protagonista do mangá, o Goto, ele fica preso nesse lugar desconhecido por motivos misteriosos por 10 anos. E o mangá começa com basicamente ele já sendo liberto desse lugar e tentando encontrar ali na liberdade que ele tem quem foi o responsável por isso e por que fizeram isso com ele. E aí 5 anos depois do término do mangá, veio o filme sul-coreano dirigido pelo Park Chan-wook, que faz parte da trilogia da vingança do diretor, e 10 anos após o lançamento da versão sul-coreana, veio a versão americana, que é dirigida pelo Spike Lee. E lendo o mangá e vendo os dois filmes, é curioso porque a versão de 2003, ela coloca lá que ela é baseada no mangá, enquanto que a versão de 2013 coloca que ela é baseada no filme. Os dois filmes partem do mesmo ponto relacionado ao mangá, de colocar os protagonistas presos nesse lugar misterioso sem saber o motivo. Só que enquanto o mangá, como eu já falei, começa colocando ali o Goto preso, já sendo libertado e tentando entender o que aconteceu, os filmes primeiro apresentam os seus protagonistas, que na versão sul-coreana é o Oh Dae-sun e na versão americana é o Choi Do-set, e aí sim eles são presos por tempos diferentes de tempo. A versão de 2003 coloca o personagem principal por 15 anos, enquanto que a versão de 2013 coloca por 20, enquanto que no mangá são 10. Mas logo nesse começo já vem um exemplo do porquê que a versão de 2013 falha tanto, que não é nem relacionado exatamente a mudanças, mas sim uma questão de ritmo de edição mesmo, porque o filme sul-coreano, em 5 ou 6 minutos, apresenta o protagonista. O Oh Dae-sun, ele é esse cara que é apresentado pra gente na delegacia, bêbado, que provavelmente ele foi colocado ali, foi detido por conta de algo que ele fez anteriormente, e aí ele fica causando ali por um tempo, até chegar o amigo, tirar ele dali, ligar pra família, em que ele tá com o presentinho da filha, e ele é sequestrado. 5, 6 minutos no máximo. A versão americana tem basicamente o dobro de tempo, com a mesma função de apresentar o personagem. Só que parece meio desnecessário, porque a gente conhece o Choi Do-set saindo de um restaurante, ele para dentro de um lugar para comprar uma bebida, ele vomita, ele vai pro trabalho, ele tá bebendo no trabalho, ele é escroto com a esposa, ele vai para uma reunião de trabalho ainda, ele é escroto com o pessoal lá, ele sai bebendo, ele fica bêbado até o ponto dele ser sequestrado. Acontece bem mais coisa, né? O que faria sentido se você pensasse que, beleza, como ele tá indo para muitos lugares, vai trazer um dinamismo maior. Só que como tudo tá em torno sempre do mesmo ponto, parece que o ritmo ele não é bem fluido, fica meio uma coisa truncada. E aí quando você coloca em comparação com a versão sul-coreana, em que eles são muito diretos nas apresentações, no que eles querem mostrar, ou até mesmo no que eles querem omitir às vezes, fica estranho quando você vai ver o filme de 2013. Eu acho que isso talvez até seja um reflexo do cinema norte-americano, em que muita coisa tem que ser extremamente explicitada, tem que ser extremamente mostrada e mastigada e jogada às vezes na cara do espectador, sem nenhuma necessidade factível para isso. Ai. E aí a gente tem toda a parte do hotel, que é curioso, de novo eu falando isso. O mangá coloca ali inicialmente o Goto e depois o libera, mas ainda assim rola flashbacks do momento que ele estava ali dentro para construir a jornada de investigação dele, enquanto que os filmes desprendem de um tempo maior para mostrar o tanto o Oh Dae-sun ali preso por 15 anos, quanto o Choi preso por 20. O que puxa uma diferença que para mim é crucial entre esses filmes, que é a questão da direção. Porque enquanto o Park Chan-wook, que colabora com o diretor de fotografia que trabalhou várias vezes com ele, que é o Chung Hong-chun, eles criam uma identidade visual muito marcante, enquadramentos marcantes, eles utilizam-se de transições dignas de Aranhaverso, assim, colocando como exemplo, lá no ano de 2003,
brincam com split screen, split de ópera, que é você colocar dois elementos em foco que estão distantes, que um deveria estar desfocado, mas na verdade está tudo focado. Não é exatamente um virtuosismo pelo virtuosismo, sabe? Não é, olha aqui a técnica que interessante e tal. Não, ele está usando isso para contar a história, ele está usando esses elementos em prol da narrativa. E aí se a gente vai para o filme de 2013, dirigido pelo Spike Lee, é um filme extremamente banal e até mesmo características marcantes da filmografia do Spike Lee, como o Dolly Shot, não é presente no filme, então acaba sendo meio estranho nesse sentido, ainda mais quando leva-se em consideração que em entrevista o Spike Lee já disse que a versão dele não é um remake, mas sim uma reimaginação, uma reinterpretação do filme de 2003. Só que ele não coloca exatamente nada de novo nesse sentido, de como ele vai filmar essa cena, de como ele vai fazer isso, de como ele vai fazer aquilo. Isso não é presente nessa versão. Ele falou que quando ele foi pedir a bênção pro Park Chan-wook, o Park Chan-wook falou, oh, vai lá, faz o filme, só que pelo amor de Deus, faz do seu jeito. Só que a forma que o Spike Lee encontra de fazer o do seu jeito é algo que nem parece mesmo um filme do Spike Lee no final das contas, então fica meio estranho. Onde eu acho que a melhor sequência que exemplifica essa diferença é a famosa cena do corredor, porque na versão sul-coreana, que dura ali uns 3 minutos mais ou menos de duração, ela fica no eixo horizontal, ela só anda da esquerda para a direita e mostra que é uma luta desgastante, algo físico, e a gente vai sendo acompanhado quase que nesse cabo de guerra que vai de um lado para o outro, de um lado para o outro. A facada que o Odin-sun toma é no meio da luta para aumentar ainda mais a dor da sequência. Isso tudo serve com um propósito narrativo, ao meu ver, de mostrar a força animalesca desse personagem que está em busca de respostas e, por consequência, de vingança também. Já a versão americana quer ser maior tecnicamente, que eu acho que eu já disse isso no começo do vídeo, de que ser maior não necessariamente é ser melhor, e eles adicionam o eixo vertical também. E aí a luta começa ali no corredor horizontal, aí o personagem desce para um outro andar, a luta segue, e se você presta atenção na versão que foi lançada, tem um corte aqui que no final o personagem toma uma facada, ou seja, isso ainda é outra diferença em relação ao material original, que só no final o Joey, o personagem do Josh Brolin, toma facada, enquanto que na versão sul-coreana é ali no meio da luta para mostrar que, tipo, mesmo com a facada o cara continua tal, e aí na versão americana não, o que por consequência tira um pouco essa parte desgastante de você ver essa luta, porque a versão sul-coreana você vê que é um bagulho meio sujo, meio caótico, meio cacofônico, de todo mundo andando junto. A versão americana ela é muito limpa e por consequência ela perde parte dessa narrativa que tá intrínseca a essa luta toda. E eu fui pesquisar e eu acabei encontrando a cena que era ainda maior do que essa, que foi algo que incomodou inclusive o Spike Lee, que beleza, começava aqui, ele passava para horizontal, vertical, tinha uma hora que a câmera ia para uma aérea para continuar acompanhando a luta tal, e uma parte dessa luta acabou sendo cortada. E aí, beleza, se fosse maior não ia fazer diferença. Que inclusive é um problema recente que eu tenho com planos sequências de uma forma geral, porque antes era mais difícil de fazer isso no cinema e tal, só que aí com a questão digital e de tecnologias que permitem fazer várias vezes o mesmo plano da mesma forma, isso ficou mais comum. Só que meu problema, eu posso até fazer um vídeo depois se vocês quiserem, deixa aí nos comentários se vocês querem, é que parece que eles utilizam do plano sequência muito mais pela técnica para mostrar que eles conseguem fazer um plano sequência do que exatamente usar isso para contar a história, para ser um elemento em prol da narrativa, que eu sinto que acaba sendo um problema dentro de Old Boy de 2013 também. Mas fora isso, tem algumas coisas que o filme de 2003 mantém-se fiel, se dá para colocar assim, ao mangá, fazendo um pouquinho diferente, como manter a questão da hipnose presente na narrativa, que rende também, de novo, questão de identidade visual, de linguagem visual, umas cenas muito interessantes que eles usam de sobreposição de imagem, enquanto que isso não está presente de nenhuma forma na versão de 2013, mas eles puxam a questão da professora, que é proveniente do mangá também. Mas dá para colocar que talvez uma das principais diferenças entre as abordagens está no clímax do filme, na resolução final de ambas as versões. Mas antes de falar dos filmes, o final do mangá, para vocês terem noção, é uma porcaria. Eles primeiro que arrastam muito, e aí a revelação ela é ridícula, sabe? Porque o grande algoz do Goto é o Kakinuma, que estudou com ele no colegial, ali no colégio, e o motivo de que fez o Kakinuma prender o Goto por 10 anos
é porque teve um coral, tipo, teve audições para um coral em que o Kakinuma foi cantar e a classe toda deu risada dele. O Kakinuma era um garoto estranho que tinha sido transferido para esse colégio recentemente. Só que o Goto, ele chorou com aquela apresentação porque ele se sentiu tocado, ele entendeu a solidão do Kakinuma. E o Kakinuma, por conta disso, ficou extremamente ofendido. Ele se sentiu humilhado e percebeu que desse momento em diante ele jamais alcançaria o total potencial que a vida dele poderia dar para ele. Ele partiu nesse projeto de vingança contra o Goto. É isso. Já o filme de 2003 consegue criar uma motivação para o antagonista, o Lee Woo-jin, muito mais forte e muito mais pesada, porque tem toda a questão dele ter essa relação com a irmã que acaba se matando após esse boato espalhar pelo colégio quando o Oh Dae-sung vê os dois juntos. A forma como isso é construído no filme de 2003, ao meu ver, ela é brilhante, porque ele sabe o que mostrar e o que deixar oculto do espectador que ainda não tem todas as informações, e isso numa crescente até ter a revelação de que a grande vingança do Lee Woo-jin é justamente fazer com que o Oh Dae-sung tenha essa mesma questão incestuosa com a filha dele, se ele ter conhecimento disso. E aí no final, de novo, a forma como você filma, a forma como você mostra as coisas, quando o Lee Woo-jin alcança a totalidade da sua vingança, a forma como ele se mata, eu acho que a forma como é enquadrado e não mostra exatamente ele dando tiro, mas mostra ali, tipo, o tiro sendo dado, eu acho muito bonito, se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, a forma como o filme consegue criar até mesmo um paralelo narrativo de forma visual entre o começo do filme do Oh Dae-sung segurando um cara que estava prestes a se matar, que de certa forma talvez seja até um prenúncio disso que vai acontecer, com o próprio enquadramento, a própria sequência do Lee Woo-jin com a irmã dele. Eu acho coisas muito fodas desse filme de 2003, sabe? Já a versão americana, de certa forma, eu vejo que ela ficou refém dessa revelação do filme original, porque eles até chegam no mesmo lugar, só que eles tentam criar, e eu acho que isso é até interessante do filme, uma linha paralela de história para enganar o espectador de, ó, você acha que essa daqui é a filha dele, só que não é a filha dele, porque a filha dele apareceu na televisão e tal, só que no final você descobre que tudo isso também faz parte do plano arquitetado pelo vilão do filme, que no caso é interpretado pelo Sharlto Copley, que assim, ele de certa forma talvez esteja mais próximo do que é o mangá mesmo, que é um cara... No mangá todo mundo é muito concentrado, é todo mundo muito compenetrado, é todo mundo muito sério, ciente das ações. O filme de 2003 cria personagens que são mais marcantes, porque todos são meio que animalescos, cada um do seu modo. O Oh Dae-sung, né, tem toda a questão dele ser tratado como animal, tal. O Lee Woo-jin, ele é um cara que você vê que ele se diverte na vingança dele, enquanto que a versão americana não exatamente tem nada disso. E é por consequência, o vilão dessa história basicamente perde força nesse sentido, sabe? Porque ele não é tão marcante. Eles também mudam a questão de ter o relacionamento entre os irmãos, e passa a ser a questão do pai, e o pai que vai e acaba tirando a vida de todo mundo. O próprio flashback no colégio, a versão de 2003, faz isso de uma forma muito bonita, como ele utiliza de uns planos mais abertos, com o Oh Dae-sung passeando ali pelas memórias dele, enquanto que a versão de 2003 coloca meio que os personagens parados, de certa forma, vendo o que está acontecendo, e de novo, nessa necessidade do filme americano ser mais explícito e tal, ele pesa muito mais a mão em algumas coisas que a versão de 2003 não necessariamente precisava disso para fazer valer o mesmo ponto. E aí a brutalidade que existe no filme original se perde no processo na versão americana, não só por conta de não ter, por exemplo, a língua sendo cortada, mas pelo próprio fim trágico dessa história, dependendo da perspectiva, onde o Oh Dae-sung, para não lidar com aquilo, ele recorre à hipnose para esquecer aquilo tudo. A versão de 2013, de certo modo, ela até tenta ter um final mais feliz para todo mundo no final das contas, tanto relacionado à filha dele que ganha lá as joias e tal, quanto a própria relação dele lá que, beleza, eu vou continuar preso aqui nesse hotel, nesse quarto misterioso, vou pagar e vou ficar nesse quarto talvez pelo resto da minha vida. E os sorrisos no final de cada um dos filmes, no filme de 2003, você sente aquela porrada, sabe? Enquanto a versão de 2013 é um bagulho totalmente meh, assim como todo filme. E no fim, o filme do Park Chan-wook, ele pega o mangá e transforma ele em algo melhor, um clássico do cinema, que tem cinematografia, tem identidade, tem impacto, tem ritmo, tem atuação, enquanto que a versão do Spike Lee reinterpreta tudo isso de uma forma totalmente
menos inspirada, onde ele quer ser diferente em algumas coisas, deixar outras mais explícitas sem necessidade, e um filme sem ritmo e sem identidade. E em outra entrevista até, aí fica algo confuso que eu não encontrei um ponto de coesão nas coisas que eu encontrei de informação, era dito que a versão de 2013 seria mais longa ainda. A versão de 2003 tem 2 horas de duração mais ou menos. A versão que foi lançada do filme do Spike Lee tem 1 hora e 40, sendo que originalmente parece que tinha material para quase 3 horas de duração. Se com 1 hora e 40 o filme já não é bom, imagina com 3 horas de duração. E é isso, esse é o vídeo comparando as versões de Old Boy, só para dizer que a versão de 2003 é melhor, então nem perca seu tempo vendo a versão americana. Mas se você viu as duas, deixa aí nos comentários qual você mais gosta. Assina o canal para fazer parte da comunidade do Bilheterama se você curtiu esse vídeo. O joinha me ajuda demais e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!